E é exatamente sobre as eleições presidenciais no Senegal que nós vamos falar com o nosso convidado hoje, é o Soumaïla Diallo. Ele é analista político guineense. Bem-vindo, Soumaïla Diallo. Saudações a toda a equipa da Voz da América e saudações aos radio ouvintes e telespectadores. Soumaïla, uma das perguntas que eu tenho para si para começar é, há apenas 2 semanas, como eu disse, Faye estava sentado numa cela da prisão por divulgação de notícias falsas, entre outras acusações, e passou da prisão para a cadeira presidencial. Como é que se traduz esta passagem de detido para presidente num país africano? O que é que A isto quer prisão dizer? do, a prisão do Bassirou Diomaye Faye e o Ousmane Sonko são eventos que ajudam a compreender a situação de ditadura e de autoritarismo em que o Senegal se meteu nos últimos 3 anos, sobretudo, e com a presidência do Macky Sall. Mas é também preciso inserir os acontecimentos no Senegal dentro do contexto da África Ocidental. Estamos a viver um momento muito exigente do ponto de vista da intervenção cívica, mas também política, em que as juventudes em vários países dos chamados francófonos na África Ocidental se levantam contra 2 situações que denunciam. Primeiro, a interferência da ex-potência colonial, França, na governação dos países e o seu monopólio econômico, através, nomeadamente, do valor cambial que detém do franco CFA, que é uma moeda utilizada nesses países da África Ocidental, e, por outro lado, contra a insegurança na sub-região, que a CEDEAO e os próprios Estados não têm dado respostas para estancar as situações de radicalismos de várias naturezas que depois levam a matanças e a situações difíceis de emergências humanitárias na própria região. Estas situações também tiveram eco no Senegal. Aliás, o movimento social e político que culmina com a eleição de um presidente que se apresenta como sendo contra o sistema político instituído há vários anos no país, iniciou-se desde os princípios da década de 2010. Recordamos-nos de como esse movimento social e político foi influente na eleição do próprio Macky Sall em substituição do Abdoulaye Wade na altura, que queria forçar um 3º mandato, e tempos depois o próprio Macky Sall, a partir de 2021, começou um projeto de revisão constitucional que lhe permitiria o que tinha sido impedido ao Abdoulaye Wade, ou seja, fazer um 3º mandato. E desde aí as tensões políticas tiveram o seu auge e surgiram lideranças políticas, mas sobretudo um deles muito destacado, Ousmane Sonko, que soube aliar as reivindicações populares ao seu projeto político no quadro do PASTEF, o Partido dos Patriotas Africanos Senegaleses. Este partido, aliado aos movimentos sociais no Senegal, que tem um histórico que vem desde 2011, como estava a dizer, não é? Enfrentou todos os desmandos, a instrumentalização de instituições judiciais por parte do Macky Sall, Presidente da República ainda em exercício, o uso das forças de segurança contra a oposição política e impedimento do exercício de liberdades básicas como as de manifestação e de reunião, comícios impedidos, Soumaïla, prisões arbitrárias de adversários políticos. Portanto, este contexto agitado ajuda a explicar, para terminar, a eleição do Bassirou Diomaye Faye como resposta do povo senegalês ao autoritarismo do Macky Sall, um pronunciamento contra esse autoritarismo. Soumaïla, exatamente. Há aí duas questões que eu lhe gostaria de pôr. Por um lado,
Ele apresentou-se, Faye apresenta-se como candidato antissistema, mas todavia, das suas primeiras declarações, a ele dizer que quer de alguma forma garantir à comunidade internacional, aos parceiros bilaterais e multilaterais, que o Senegal vai honrar os seus compromissos. Por um lado, temos essa declaração de Faye e, por outro lado, você falou também na questão da instabilidade. O Senegal está, de alguma forma, rodeado por países que têm grandes problemas com jihadismo na África Ocidental. É um país onde o seu presidente, ou pelo menos as autoridades, usaram os instrumentos que tinham à mão para tentarem calar a oposição. Portanto, duas perguntas. Primeiro, acontece nesses países da região onde houve vários golpes militares, onde as autoridades usam os instrumentos, as instituições existentes para de alguma forma controlar a situação. O que é que isso quer dizer para os países da região, por exemplo, para a Guiné-Bissau? A eleição no Senegal é também importante neste sentido, porque nos últimos anos, e não podemos abordar esta questão sem ser inserida no quadro das instituições subregionais, nomeadamente a CEDEAO, mas também da instituição continental que é a União Africana. Por que isso é importante? A CEDEAO, durante todos estes anos, tem tido nas suas políticas perspectivas de combate aos radicalismos na sub-região, nomeadamente jihadismo radicalista e outras formas de radicalismo, mas na prática não tem conseguido evitar que esses movimentos radicais tenham impactos na insegurança da sub-região. E esta questão também esteve na origem de vários levantamentos populares nesses países, alguns deles, infelizmente, aproveitados por alas militares que assumiram poderes, mas no caso do Senegal, felizmente, por uma luta política e social que conduziu à eleição democraticamente de um presidente. E, neste caso, não é, a eleição do Bassirou Diomaye Faye, por ser declaradamente antissistêmico, não é, vai possibilitar olhar a partir daqui para a frente o que no quadro da CEDEAO será a posição do Senegal. Eu acho que ele faz bem quando diz que o Senegal está aberto à cooperação internacional. Nem Senegal, nenhum país africano ou do mundo se deve fechar à cooperação internacional. Mas ele refere a uma questão muito importante, uma cooperação entre pares e não no sentido de subalternização dos países africanos. Vamos ver qual será a capacidade do presidente e da sua cúpula em praticar esta perspectiva de cooperação internacional, mas também antissistêmica. Por outro lado, no quadro da CEDEAO, dizia qual será a posição do Senegal que, desde sempre, não é, até a presidência do Macky Sall, foi aliado de interesses cujas manifestações no Senegal e na África Ocidental atacam, por exemplo, interesses da França-Afrique, nomeadamente a interferência do Estado francês nas questões dos Estados da sub-região, mas também como é que será o papel do Senegal, no quadro da União Africana e da CEDEAO, para a estabilização e democratização dos países da África Ocidental. O caso da Guiné-Bissau é particularmente interessante porque estamos no momento em que um poder autoritário liderado por Umar Sissoko Embalo tinha tido sempre apoios do Macky Sall, presidente do Senegal. Essa cumplicidade é visível até nas últimas semanas, quando o presidente senegalês decidiu por iniciativa própria, adiar as eleições presidenciais, não é? Com o Umar Sissoko Embalo a concordar e a felicitar essa decisão arriscada e perigosa para a estabilização tanto do Senegal como da sub-região. Hoje temos um quadro diferente e vamos ver como é que será a relação do Estado senegalês com o Estado guineense no sentido de que os Estados, em geral, na África Ocidental, têm papéis importantes no quadro da CEDEAO para a estabilização e a democratização dos Estados-membros da CEDEAO e de toda a sub-região. Estes são os desafios no quadro sub-regional do novo presidente do Senegal, mas também internamente para a estabilização e reconciliação dos senegaleses. Foram 3 anos de prisões arbitrárias, de mortes de pessoas que se posicionavam contra o autoritarismo liderado por Macky Sall. Sumana, deixa-me fazer uma pergunta. Todas as notícias antes das eleições das presidenciais acabavam sempre mais ou menos com o mesmo parágrafo. Esperava-se que estas eleições
pudessem de alguma forma reforçar a ideia do Senegal como um dos países mais estáveis da África Ocidental. Havia também grandes questões sobre a própria posição do presidente Macky Sall. A votação, os resultados desta votação, sendo credíveis, ajudam a restaurar a reputação do Senegal como um bastião da democracia na África Ocidental, que era uma das coisas que se esperava? Claramente, claramente. É um pronunciamento do povo senegalês em defesa da sua democracia e do reforço das instituições democráticas no país. O Bassirou Diomaye Faye não tem a popularidade que o Ousmane Sonko, por exemplo, tem, para dizermos que é essa popularidade capital político que falou mais do que a própria posição do povo em defesa da República e da democracia, mas também uma mobilização política de que ele faz parte, e temos de reconhecer isso, que, aliado ao levantamento popular pela democratização e pelo reforço das instituições no Senegal, conseguiu estes resultados importantes, que de facto reforçam a democracia no Senegal e são resultados que inevitavelmente ecoam nos outros Toda a região. países da sub-região, onde sim tem havido movimentos sociais que também partilham das pautas da democratização do povo senegalês e onde, em alguns casos, essas pautas conduziram a mudanças no poder, embora em alguns desses casos também as mudanças no poder estejam em teste e no sentido de vermos até que ponto as reivindicações populares terão respostas nas políticas públicas Nesses países, e na mudança exatamente. dos países, na transformação dos países para o benefício dos seus povos. Soumaila Diallo, muito obrigada por esta sua participação neste Washington Fora da Voz da América. Nós voltaremos a estar em contacto, por certo, porque o Senegal vai continuar a ser notícia